Essa a partir de agora, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. A partir de agora, também no rádio, que somos, né, nosso produto principal é o rádio. Então, 560 na AM, 79,9 no FM, para você que está no rádio. Assim, um abraço, sinta-se abraçado, abraçada, porque a gente gosta de você que está no rádio. Agora, se você está em outras plataformas, a gente gosta de você também. A gente também gosta, né? Então, em outras plataformas que estão aqui disponíveis agora, o Rádio do Carro, nós estamos também ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, em live simultânea com o que está sendo transmitido pelo rádio, depois vai para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Ivanir Gasparim, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes. Pablo Carlotto, bom Bom dia. dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia aos que nos acompanham Família São Francisco. online agora Aham. e depois Família São Francisco. Eu acho bonita também. A Paty Tomazini que cunhou esse termo e a gente se apropriou, né? Que bom, que É bom. bonito, é bonito. É bonito. Bom, eu vou começar o programa permitindo ao Pablo seus registros iniciais, suas considerações iniciais. Eu tenho duas considerações, duas questões, assim. Não sei se vocês lembram daquele programa que nós falamos sobre a sopa de agnolini, Opa, certo? sim. E eu defendi de que é o Sem agnolini, carninha, sem o carninha. agnolini e o caldo e deu. Aham. Eis que eu estou num restaurante sentado à mesa e chegou alguém, que eu vou me privar de não dizer o nome, e a pessoa se serve de sopa de agnolini e um bucho, uma buchada. Uma buchadinha de bode. Aham, no mesmo prato. E aquela pessoa comeu com tanto prazer, com tanto... E eu ali impactado, eu não sabia o que fazer. O Paulo ficou assim até ele terminar, o Paulo ficou de boca aberta. Assim, E eu fiquei assim, será que eu pergunto para ela se ela ouviu o programa de rádio e fez justamente me para provocar. ver o quão eu iria reagir. Mas enfim, outro registro que eu queria fazer e até um agradecimento muito terno, muito, digamos assim, essa semana que passou eu tive que pegar um táxi, porque eu não tenho carro, então eu precisava fazer um compromisso lá, e foi um taxista, enfim, me levou no lugar e depois foi me buscar, depois do evento que eu estava participando. E o taxista disse assim, não precisa pagar. Eu disse, por que não? Porque eu aprendo muito com você e com o Gasparim. Eu acompanho os programas de Olha. vocês e aprendo muito, são aulas que eu tenho e tal. E eu fiquei... Sabe Chocado. quando tu fica sem reação, assim? Eu disse, gente, olha que jeito de Espero reconhecer, que tu não tenha que aceitado, jeito se já de... aceitou de graça aí. Ah, é- não, Então, mas uma coisa eu aprendi, abre- Gasparim, que a gente Eu achei presente não muito se nega. legal, achei Certo. muito legal. Mas, por outro lado, o Gasparim é uma pessoa que já há vários anos, Sim. eu priorizo sempre pegar ele, sempre, porque Sim. temos uma sinergia bastante interessante, assim, de diálogo, de conversa e tal, tudo. Mas eu fiquei, assim, olha só, Sim, é a sim. vida dando lições pra gente. Sim, não, e só me permita fazer aqui um adendo, né? Uma coisa que eu sempre tive comigo, que é da nossa região, Gasparim, que a gente gosta de valorizar, eu também gosto. Se eu gosto de um restaurante, eu faço questão de ir lá usar o serviço daquele restaurante. Porque não Exato. adianta só dizer eu gosto, não quero que feche e não consumir, né? Então, se eu gosto, eu também faço com padaria, com mercado, com tudo mais. Brinquei esses dias com o Gasparim que eu preciso de um produto que ele vende, vou lá na loja, e não fui ainda, mas quando for, vou lá. Sim. Se não tiver, a gente busca em outros lugares. Sim. Mas são aprendizados que a gente às vezes leva um tempo para entender. Isso chama-se economia local, né? Valorizar a economia local. Mas por outro lado, Gasparim, muitas vezes eu recusei um presente, assim, dada com tanta gratuidade, com tanto desejo, assim, de alguém que queria te compensar, te agradar de alguma maneira, por causa disso, sabe? E quantas vezes eu ofendi pessoas sem É, perceber. Então, claro, na justa medida, né? Sim. Tudo na justa isso. medida. Agora, o que mais me emociona ainda hoje, tá? Até porque minha mãe fazia no seminário lá, dava as coisas melhor pro seminarista, quando ia o médico e tal, ela sempre me levava, além da consulta, alguma coisa de casa. Mas assim, quando eu vejo, por exemplo, na minha empresa, alguém, principalmente do interior, trazendo lá 1 quilo de pinhão, Uhum. trazendo uma lembrança tal,
puxa vida, eu fico imaginando, Agora as né? caixas de caqui. Agora, de caqui, lá, diz, é quase que de engorda quase, mas é caixa de maçã, Muito é bom, caixa muito bom. de uva, então, eu nunca vi Aham. tanta uva que nós ganhamos esse ano, mas assim, ó, quando eu fico imaginando, assim, tu imagina o colono, assim, pensa agora, um dia frio que nem hoje, o Pablo lá juntando os pinhão para amanhã de manhã pegar o ônibus e levar lá para o Gasparim, para a Bebre, para o Pablo, ou seja, tem um significado muito grande, assim, ó, pessoal, Um carinho. o carinho que você nem imagina, né? Eu tenho, inclusive, uma pessoa de idade que vem de ônibus, então você imagina, ele sai da rodoviária a pé e vem até a minha empresa, né? E isso ele faz seguido isso. Você falou muito, né, desse presente. O que me assusta um pouco nesse momento, que os meios de comunicação, principalmente a internet, ela aproximou os distantes e desaproximou os de perto, né? É verdade. E está acontecendo isso também com o comércio. A Beverly hoje, como exemplo, né, ela tá muito fácil para ela comprar pelos meios de comunicação, pelos meios digitais. Ela está desprezando aquela pessoa do lado que poderá salvar a sua vida num dia de infarto. O dia que ela precisar de um copo de açúcar, ela está esquecendo, né? Ou seja, vamos pensar nisso, né? Eu vejo assim, diariamente chegando na minha empresa, eu vejo no prédio, né, que eu moro também. Puxa, são produtos que tem do outro lado da nossa rua. Vamos valorizar também. Ó, a gente reclama tanto, né, da coisa, mas será que precisa comprar do outro lado do mundo? Será que precisa comprar de uma outra cidade se eu tenho aqui perto, né? Então, é aquele negócio. Quando eu preciso de sangue, eu procuro os conhecidos e os amigos. E quando eu quero trocar alguma coisa monetário, eu procuro talvez até meu inimigo. Então, é um pensamento, né? E É um consumo abrindo. predatório, né? Isso. E abrindo esse assunto, né, já que hoje a pauta é livre, é mais difícil quando é livre do que ela é imposta, né? Verdade, verdade, Mas assim, ó, concordo. eu vindo para cá e faz, assim, ó, quando eu encontro os amigos meus, vem cá, quando nós vamos chegar um momento, Bebe, a ter muito feminicídio hoje, mas entre nós, como pessoas, principalmente no mundo empresarial, nós vamos se matar daqui uns dias, ou seja, o Brasil vai ter que baixar um pouco as armas, começa pela televisão, lá em Brasília, principalmente e tal, nós temos que nos dar as mãos. Pessoal, a gente não... Sabe, você pede a comida de noite, demora mais do que 10 minutos, o cara já grita contigo. Grita com o restaurante, grita com o entregador que está com esse frio. Você já briga em casa porque demorou um pouco a mais. Eu vejo lá na minha empresa funcionários chorando porque o Pablo atrasou uma duplicata. Você liga, como exemplo, né, Pablo? Meu Deus do céu, eu só estou te ligando, Pablo, para lembrar. Daí você não ligou e vai para cartório e tal, você leva mais uma. Ou seja, nós estamos vivendo um ambiente. Nada tá bom, nada tá Nada certo. tá bom, ou seja, pessoal, vamos baixar as armas e olha, nós estamos num ano eleitoral, é pior ainda, né? Ou seja, eu espero também que a nossa liderança, os nossos políticos e tal, comecem a pensar nisso, porque espraiou isso, sabe? Espraiou no sentido de, no chão de, quando falo chão de fábrica, é na população em geral, ou seja, eu diria o seguinte, eu não tenho coragem de buzinar para um amigo meu, porque eu não sei se essa buzina, que seria para mim um cumprimento, para ele o que é. Uhum. Então, assim, ó, talvez eu esteja dramatizando um pouco, mas, meu Deus do céu, o local de trabalho, dependendo aonde você trabalha hoje, virou quase que um estresse. E nós estamos aí com a NR1, não sei o que é, sendo NR1, implantada. Eu não sei o que vai acontecer, porque as pessoas estão doentes. Você chega agora, por exemplo, esse dia também precisei de um plantão ali, que eu fui no hospital, as pessoas, elas querem ser atendidas na hora. Não tem como, não tem. Eu vejo reclamações, por exemplo, falando ontem também com uma pessoa do seguro, você tem todo o dinheiro do mundo, hoje o seguro, se você furar um pneu, hoje você liga, e o pessoal vem trocar o pneu para você, Beber. Agora você imagina, você está lá em Tainhas, lá para cima, nós temos que pensar que o mundo ele é digital. Você liga lá para a seguradora, ela vai ligar para um guincho. Só que esse guincho ele tem que andar 150 quilômetros, Pablo. E as pessoas não estão aceitando. E não tem só isso. você para atender, tem de E repente outra, outros sinistros. qual é o prazer, principalmente no mundo empresarial hoje? Então eu não compro mais de vocês.
Meu Deus do céu, o prazer, entendeu? Então, é um descarrego que eu faço isso, né? É mais barato descarregar aqui do que descarregar É a no terapia da semana do É a terapia. Gasparim. Mas vamos pensar, pessoal, vamos desacelerar um pouco, vamos tolerar um pouco, tá? Mesma coisa. Existe um tempo para você cozinhar a nossa anholine. Existe um tempo para você cozinhar um bauru. Existe um tempo de você se deslocar E um do, tempo para esfriar, senão você queima a e um boca, né? tempo, isso. Então é o seguinte, pessoal que está nos ouvindo agora, participe aqui também, dando alguns exemplos assim, porque é o seguinte, pessoal, daqui uns dias todos nós estaremos mortos. Vamos pensar nisso, Agora, né? o Gasparim, quando ele propôs o assunto na pauta livre, que a gente brincou, eu e o Pablo, que o Gasparim é nosso melhor pauteiro, né? Isso. E de tempo em tempo eu deixo esse espaço para que os nossos convidados também tragam os olhares deles, as conversas, porque é bacana a gente ver bolhas diferentes, né? E eu tava aqui me dando conta, Gasparim, que é isso, né? É uma percepção negativa, uma percepção ansiosa. E a gente vai falando disso, a gente vai mostrando isso e parece que é só isso. Uhum. E não é só isso. Não. Tem muitas coisas boas simultaneamente acontecendo o tempo inteiro. Tem muita gente boa e gente que faz o contrário do que a gente acabou de dizer também. Só que parece que as pessoas que fazem da maneira como você está dizendo, elas se mostram mais, elas se revelam mais, elas são mais enfáticas, elas chacoalham mais as melancias, fazem mais barulho. E parece que a gente começa a acreditar que o mundo tá tão assim. É. Tá assim, mas também tá assado. Tem gente de todos os tipos. Eu quero aqui trazer um exemplo positivo, já que você falou do furar o pneu. Quero contar porque eu acho assim que, por vezes, a gente ocupa um espaço enorme para falar de coisas desagradáveis e não ocupa um espaço enorme para falar de coisas maravilhosas, que a gente fica até um pouco chocado. Na sexta-feira da semana passada, a Gasparinho estava saindo aqui da rádio, 12h20, 25, estava de carro. E eu tinha um compromisso a 1h15 no centro. E ainda tinha que passar em casa, pegar coisas para levar para este compromisso. Se fosse almoçar ou não, mas enfim, né? Com espaço ali para, se desse tempo, almoçar. Enfim, saí daqui tranquilamente, sem Gasparim, o estresse, porque já cheguei numa idade e que já entendi que se você tá atrasado, não adianta, o trânsito não vai Eu também. cooperar. Não adianta. Aceita que tem trânsito, aquele horário tem trânsito, tem gente. Todo mundo tá com a mesma pressa ou mais do que eu. Então, eu fui de boas, pensando o seguinte: se eu chegar só em tempo de chegar pro meu compromisso, também tava tudo certo, sem problema. Só que eu saí límpida e faceira, como eu sempre faço. Cheguei ali no Olavo Bilac, um motoboy destes, com pressa, etc. Calmamente, Gasparim, ele parou ao lado do carro que eu estava dirigindo, na sinaleira, bateu delicadamente no vidro para não me assustar. Eu baixei o vidro, ele estava de capacete, ele levantou o capacete para mostrar o rosto e disse: "A senhora viu que a senhora está com o pneu no chão?" E eu disse: "Não, eu não vi." E de fato eu não tinha nem sentido. Não senti, não vi. Não vi. Aí ele: "A senhora está com o pneu no chão e está bem no chão, vai estar arriscando rasgar." O que eu faço naquela altura? Atravessei a sinaleira, encostei ali, ainda não Olavo Bilac. Disse: "Bom, vou procurar um borracheiro por muito perto, né? estranho. Ver o que eu vou fazer." Eu não sei trocar pneu e vou confessar, não quero aprender, Gasparim. Tem Tá coisas que eu certo. acho que são do masculino, na minha cabeça. Tá Me certo. permito pensar isso, né? Não quero aprender a trocar. E aí eu pensei, vou na borracharia onde eu sempre vou. Vou dar o nome, Bonato, que é lá do outro lado, não tinha Certo. nada a ver com o caminho que eu estava. E estava fechado, que é direito, eu sempre lembro do Gasparim isso, né? Direito das pessoas almoçarem, Sim. fechar, né? Uhum. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, uma das alternativas é eu fechar o carro e ir pro meu compromisso, né? Sim. Outra, mas é aquela sensação, eu quero resolver, né? Botei no Google, tinha uma borracharia próximo, na Sarmento Leite. Vou dar o nome, Borracharia do Alemão. Anotem em suas agendas, pessoal. Borracharia do Alemão. Liguei pra lá, tava aberto, né? Liguei pra lá, me atendeu muito gentilmente um rapaz. E eu perguntei, vocês socorrem, né? Já que tá perto. Ele disse: "Olha, a gente não faz esse serviço. Tenho quem faça." Pensei eu, vou chamar, ele vai me passar um telefone, vou chamar um cara que sabe, sei lá, onde é que ele tá na cidade, vai atravessar, eu vou perder, eu não vou conseguir chegar no Sim. compromisso. Aí eu pensei, bom, onde mesmo é na Sarmento Leite a borracharia? Era 2 quadras, 1 quadra e meia. Vou arriscar, no chão já tava.
Fui até a borracharia, cheguei lá, ele mandou colocar o carro dentro da borracharia, que já ia fazer o serviço. Só que daí tinha uns 8 homens, uns 8 borracheiros, comendo aquele churrasco, Meu Deus do Gasparim. céu. Beverton Eles acabou com o estavam. teu compromisso, né? Eles estavam almoçando. Não, mas o mais bacana é que eu entrei na borracharia, eu tinha expectativa de ser atendida na hora, Na né? hora, né? E aí ele disse: olha, a senhora espera um pouquinho que a gente tá terminando de almoçar, a gente já atende. Depois a gente vai descansar. Aí eu já fiquei meio assim. Aí ele me perguntou muito gentilmente: a senhora já almoçou? Eu disse: não, eu não almocei, então vem comer um churrasco com a gente. Vem comer Olha um só. churrasco com a gente. Pessoal muito querido, muito faceiro. Eu não aceitei porque eu me senti Sim, constrangida, na verdade, de chegar, não conhece ninguém, sim. vai comer. Mas aí um senhor que estava lá, ele foi lá e pegou um espeto para tirar uma lá. Não, não Ao menos contente, tu experimenta. isso. E por fim, consertaram o pneu, deu tudo certo. Ainda me cobrou uma bagatela, Gasparim. Que eu saí de lá constrangida, né? Da bagatela que ele cobrou em relação ao horário, ao serviço, Sim. à pressa, agilidade. O que eu quero dizer é que, assim, tem muita Sim, gente sim. fazendo o tema de casa. É que a gente não fala. Não fala, não dá Mas eu falo, Não dá visibilidade a isso. eu falei assim, visibilidade. só aos 30 segundos, assim, ó, o problema da nossa agenda do Brasil, agenda É política, verdade. entendeu? Agenda política, da Agenda, a mídia. agenda da Uhum. mídia, ou seja, e o que vende, na verdade, é coisa ruim. É, Então, na verdade, é o seguinte, quando você vê os meios de comunicação, e eu falo, porque a fonte do poder hoje, a fonte da informação também é Brasília, concorda comigo? Não sim. adianta nós Sim, querer. sim, sim. Então, assim, se A nós não... fonte do poder é Brasília, a fonte da economia é São Paulo. Isso. Fato. Então, se a gente não mudar um pouco essa agenda, e cabe aos líderes, né, nós precisamos mudar a nossa agenda. A agenda do Brasil não está legal. Ou seja, enquanto nós estamos discutindo aqui a falência dos agricultores, nós estamos discutindo a sobra de produtos aqui, nós estamos discutindo assuntos, sabe, planetários que não tem, não fala com a realidade. Então, é essa a minha colocação, né? Agora, é claro, Beverly, o que acontece com o ser humano, né? Se você tiver 99 bons atendimentos, você não vai falar para ninguém, mas se tiver um problema, o problema, ele machuca nós. E claro, nós com a nossa, eu com a minha idade, já com a sabedoria, a gente sabe distinguir um pouco, né? Mas aí que tá, Gasparim, quando você fala muito pertinentemente que a gente precisa mudar uma agenda, reconfigurar uma agenda, que esteja em sintonia com o que as pessoas precisam para continuar prosperando, porque senão a Prosperando. gente fica sempre achando, Sim. não vai dar certo. Não quero dizer Exato. que a gente seja alheio ao que não tá bom, Não. mas é que existe no peso da balança uma certa falta de medida, então a gente precisa equilibrar. E só me permita, Pablo, terminar esse raciocínio, que tem a ver com mudar uma agenda pessoal também. Também. Essa agenda pessoal de ficar só olhando o copo meio vazio, a gente também precisa mudar, porque é aquela história, eu compro um carro vermelho, e aí eu ando com o meu carro vermelho, novinho, tô faceira com o meu carro vermelho. Eu começo a olhar que tem um monte de carro vermelho. É a agenda mindset, é a nossa mente. Então, a gente precisa mudar uma agenda diária e um jeito de pensar o mundo. Exato. Eu vejo assim, dentro do que o Gasparim colocou e que tu estás a colocar também, Beverly, como é que eu vou dizer? Não seria um mecanismo propriamente dito, mas seria uma estratégia que existe no Brasil, que já faz de longo tempo, fazer com que a população toda se curve a uma perspectiva só. Nós somos um país continental, nós somos um país cheio de outras questões, e como tu dissesse, Gasparim, parece que eu tenho que dormir e acordar pensando Brasília, Planalto, os conchavos, os problemas, quem fez isso, quem fez aquilo, mas na verdade não traz para a gente como reflexão o que precisa ser pensado de fato, que tem, de fato, digamos assim, o ser humano tem que pensar sobre aquilo, e faz com que do cafezinho às filas, às calçadas e ruas, as pessoas estejam pautando mais o negativo, falando mais, mas desse jeito não dá, mas a economia é desse jeito, mas esse governo, mas isso aqui, mas aquilo ali. Então eu vejo assim, ó, os programas de notícia e canais especializados em notícia, aos espaços de notícia em canais abertos, ficam focando sempre a mesma coisa e falando sempre a mesma coisa. E parece novela que o dia seguinte tu tem que ter que ver capítulo, porque é a polêmica da polêmica da polêmica, parece que eles querem amarrar tua atenção o tempo todo em cima da polêmica. Não é a notícia, não é a notícia em si, mas é o jeito que é colocado os fatos e acontecimentos. Hoje nós não temos nem noção mais dos fatos e acontecimentos. Por quê?
quê? Porque o foco é a interpretação que se dá do que está acontecendo ali e você é levado a acreditar. Mais do que acreditar, você é levado a ficar de um lado ou do outro, como se tivesse que ter dois lados apenas. Torcida. Não existe você ficar alheio a isso. Não existe a questão de você não ter que opinar. Não, você tem que opinar, porque a tua opinião eu vou saber se você é desse lado ou daquele outro lado, sabe? Então, há uma, digamos assim, uma pressão tão grande, eu diria até um assédio, por assim dizer, de informação que leva a um desgaste da minha visão, da minha percepção de mundo. E não concerne só na realidade brasileira, mas é também da realidade de mundo. Sempre é colocado não um lado ou outro lado, é colocado de um jeito para que você se coloque de um lado ou de outro lado. Não está colocando o lado A ou o lado B, não. Está colocando de um jeito para que você opte por um lado ou outro, quando na verdade eu não sou a favor da guerra, eu não sou a favor de A ou B, eu quero algo distinto, mas você não tem espaço sequer para argumentar sobre isso, fundamentar sobre isso. Então a gente fica meio que reduzido até mesmo na argumentação, porque você não tem o tempo todo para acompanhar o desenrolar daquela narrativa, daquela perspectiva que foi colocada na primeira edição do jornal, a última edição do dia, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas na vida e assim por diante. E quando a gente pensa que isso é só no campo da política e economia, isso também é feito no campo das relações, isso também é feito no campo da crença, isso também é feito no campo de outras questões, né? certo? Então, há uma estratégia ali, porque eu quero seguidor, eu quero monetizar, eu quero ter um espaço maior no conjunto dessas questões todas. Aí quando tu falas, Gasparim, temos que rever a agenda, eu também concordo. Mas pensa como rever uma agenda, como rever uma dinâmica, Beverly, se a gente vem há mais de 20 anos, ou talvez até mais, com uma mentalidade de que notícia é isso. Notícia é só o que é ruim, notícia é só a polêmica, notícia é só... Não, calma lá. Se há mundo, e se ainda existe mundo, é porque muito mais de coisas boas estão acontecendo, mas não tem a visibilidade. Pablo, que eu preciso dizer, porque cai muito bem com isso que tu está falando, quando a gente menciona, né, vou falar agora que é um lugar que eu conheço, que é a questão da informação da notícia, da mídia a favor, né, de um jeito, do modus operandi, de uma informação que fica um pouco maior do que as demais, né, porque é isso, são escolhas, são editoriais, muitas vezes, não estou aqui discutindo, estou apenas dizendo que é o fato, é assim, né, e muitas vezes nós, pessoas, não nos damos conta que nós estamos patrocinando esse tipo de editorial. Por exemplo, quando a gente patrocina literalmente uma marca, que eu tenho 5 marcas que estão comigo aqui no programa hoje, as quais eu agradeço. São 5 marcas que estão comigo. Agradecemos. Essas marcas, essas aqui não estão necessariamente, mas quando uma marca compra um anúncio, um comercial, no meio de uma coisa e outra, para vender, para chegar nas pessoas que estão escutando, está patrocinando que isso se replique, que fique maior, mas eu preciso vender. Sim, todo mundo precisa. É o insumo de qualquer negócio, é vender, é ter lucro, mas não a qualquer preço. É aquilo que a gente falava, predatório. Às vezes sem um compromisso social, sem estar engajado sem refletir, isso, sem pensar. a uma proposta de sociedade. E sem pensar, Pablo, porque todos nós... Aí eu vou comprar só pela internet. Ninguém é contra que as pessoas também comprem pela internet. A questão toda, Gasparim, é o equilíbrio, é a dose. Eu tenho consciência, agora eu vou comprar só pela internet. Eu uso a minha economia local aqui para provar... Gasto água, luz, etc., energia, funcionário, mas eu só compro pela internet. É uma questão de equilíbrio, né? O mercado ele vai se normatizando justamente pelo equilíbrio. O problema é que estamos desequilibrados. Mas assim, ó, quando você fala também como professor hoje, por exemplo, vai lá, o Pablo hoje já está com uma certa idade, né? Ele fala o seguinte, pessoal, a gente tem que entender, por exemplo, que existe o mundo analógico, mas o conhecimento analógico e tal. Por exemplo, quando eu falo assim, mas a gente tem que valorizar também a padaria do nosso vizinho. Exato. Mas você então é contra o progresso, você é contra... Não é isso, pessoal. Eu tenho um exemplo, e isso me leva... Nós passamos aqui por uma enchente muito grande, tá? Olha o exemplo que está acontecendo no Brasil hoje. O Rio é o exemplo do extremismo. O Rio normal, vamos botar, é 60% da população. Quando ele está dentro do leito,
é o centro. Quando dá uma enchente enorme, você tem a extravagância do lado esquerdo e do lado direito, como exemplo, né? Mas isso, no Brasil, é 15% ou 20% dos dois lados. Mas 60% da população é que nem nós, ou seja, Tá é no do meio, então. centro. Só que vamos pensar hoje, Brasília ou qualquer lugar. Você hoje ser do centro, equilibrado, o rio no leito, você está sendo o anormal quase hoje. Não pode, ou seja, existe coisas... É óbvio que você tem uma enchente, há momentos que precisa ter o extremo, não há dúvida, né? Por exemplo, alguém cai na rua, eu preciso tomar uma decisão urgente, tal. A ambulância, você tem que dar caminho, o corpo bombeiro tem que... é o extremo, deu para entender? Agora, nós estamos vivendo o extremismo. O extremismo hoje, pelas pesquisas, não chega quase a 15% de cada lado, 20%. Nós temos 60% da população que está sendo, de alguma forma, esmagada. Vamos dar um exemplo também, novamente, Brasília. O Centrão. Na verdade, o Centrão não era para ser algo negativo. O Centrão é aquela pessoa que... o centro é aquela pessoa que não se identifica com o lado esquerdo do rio e nem com o direito. É um cara que fica mais na calmaria. É o caso do Guaíba. Ele não é bonito quando está calmo lá? É lindo. Mas a pessoa não valoriza muito. O cara se lembra do Guaíba quando ele começa a extrapolar para os lados. Então, a gente tem que imaginar que nós precisamos, principalmente quem toma a decisão. E tomar a decisão hoje é o pai. É o filho nosso, nossos filhos hoje, que estão desistindo da universidade porque alguém disse que para que precisa o diploma. Ah, mas tem um fulano lá que conseguiu ter uma grande empresa hoje, mas não tem o curso superior. Mas, pessoal, nós temos que pensar que a longo prazo, eu sempre digo, tu quer saber como é que vai ser o futuro? Olha para trás, não precisa olhar muito para frente. Esse extremismo de você querer viver, de escolher, de querer subir a montanha, descer a montanha, ou seja... Só que, pessoal, o nosso dia a dia, que nem na empresa, vou dizer o seguinte, a loja que trabalha com roupa continua sendo 80, 85% básico, 10% de moda e 5% de extravagância. Aquele produto que você não vai vender, mas se você não teve, você está meio por fora. Mas deu para entender que o nosso dia a dia, em casa também, pessoal, 90% é café, almoço e janta. Em vez em quando a Bebe vai pedir um bauru de fora, vai pedir... O que não pode acontecer é de você achar que vai ser 90% extravagante, que é o escolher o buffet, entendeu? Quando você vai no... eu estou dando exemplo para as pessoas entenderem que, do caso do Rio, né, o exemplo, parece o exemplo simples, tal, o exemplo da comida. Na empresa, a mesma coisa. Ah, mas eu estou aqui há 1 ano e não... Pessoal... Você vai ficar 30 anos fazendo o básico. Em vez em quando nós vamos fazer um programa na Rádio São Francisco. Em vez em quando eu vou num almoço, né, lá na SIC. Mas eu não vou ficar só no almoço da Não, SIC. entendi. A gente entendeu? está deixando tá desvalorizando aquilo que é o essencial, que é o Isso. básico. Eu vou pedir licença, são 11h36. Pode ser, Pablo? Pode, Tu pode. segura o raciocínio? Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui. Na sequência, a gente já está de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 12 graus.
Empreender no Rio Grande do Sul exige coragem, porque abrir portas todos os dias é enfrentar imposto, burocracia, pressão, incerteza. Mas quem empreende no Rio Grande do Sul não está sozinho. A Federação Varejista do Rio Grande do Sul atua com força, representatividade e presença. Defende pautas, fortalece entidades e trabalha para que a voz do empreendedor seja ouvida e respeitada. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze horas e 40 minutos, de volta com o programa Tá na Pauta. Hoje eu, Beverly Rocha, Vanir Gasparim, Pablo Carlotto batendo um papo aqui. Nós começamos de forma assim leve, hoje a pauta era um pouco mais livre, ou seja, né, assuntos trazidos pelos convidados. E acabou que a gente engrenou aqui num assunto que é muito pertinente, muito importante, que é uma espécie de reavaliação da agenda nacional, pessoal, os coletivos nos quais nós estamos, né, para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio. As coisas estão difíceis? Estão. Vou pegar o gancho aqui da NR1, né? Se trabalhar tá difícil, pode até ser que seja, mas talvez mais do que trabalhar seja difícil, porque a vida ficou difícil. No geral, o Pablo trouxe muito bem isso no primeiro bloco, né? A complexidade, então, é sobre isso. Alguns ouvintes estão já participando, eu quero trazê-los antes de devolver a palavra ao Pablo aqui. A Paty Tomazini, ela disse, oi, debatedores. Por mais pessoas como o alemão da borracharia, o motoqueiro e muitos mais que são... O taxista. O taxista. E tem bastante, Paty, tem bastante. Tem bastante. Pessoas que estão no anonimato, isso que ela quis dizer. Né? A Ana Célia está acompanhando o programa aqui também, a Vilanir também está conosco aqui, a Beatriz Tessari Vivan também, a Vilanir até mandou um recadinho dizendo o seguinte, ó, lembre-se, a mente cria, o sonho reforça, o coração fortalece, a determinação atrai e a fé conquista. Opa. São lembretezinhos que a gente não pode deixar de mencionar, né? Tem mais ouvintes aqui participando, só que alguns não têm o nome, Eliseu Pereira, o Barbosa, e alguns que não têm o nome salvo aqui, então eu vou ficar devendo as participações. A Fátima Castilho está lá na live, ela adora esse programa das... Falei com ela ontem, um abraço, Fátima. E a tua filha também, que ela teve na rádio aqui, né? É, uma amada, né? Isso aí. A filhinha da Fátima. E quero, antes também de voltar ao assunto aqui do programa, mencionar que nos próximos dias, dia 19 de maio, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai vestir-se de aventura.
São 40 anos da Samburá, Casa de Caça e Pesca, e por iniciativa aqui do vereador Tenente Cristiano Becker, vai ter toda uma homenagem aqui, uma distinção que vai ser entregue no plenário Nadir Rossetti, né, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, e a gente quer dar destaque porque é a empresa do Gasparim, né? Que bom. Que está aqui com a gente. Obrigado, Parabéns, viu, Gasparim? Obrigado. 40 anos. Né? 40 anos. Uau. Parabéns pela conquista de estar há 40 anos no mercado, fazendo a diferença. Acho que foi uma das lojas pioneiras no esporte, aventura. Mas tem mais em Caxias. Tem mais, mas eu acho que foi uma das, né? Isso. Se eu não me engano, foi uma das. Isso. Legal. Eu lembro da Casa das Armas. Tem a Casa das Armas, acho que faz 60, 70 anos já. Mas certamente é uma das pioneiras. Hoje tem mais, né? Lojas especializadas, mas elas são bem mais jovens, né, Gasparim? Então, 40 anos no mercado sendo referência. Eu lembro que eu comprei muitos uniformes de escoteiro e bandeirante na loja do Gasparim. Que bom. Aliás, já está vindo os netos lá, é muita gente. O Magi está lá ainda? Tá, sim. O Magi que é chefe escoteiro, né? Eu acho que, mas tem que valorizar as empresas, né? Principalmente que 40 anos, né? Nós temos a Livraria Ross também, acho que fazendo 100 anos, eu estava vendo, né? Eu acho que são gerações e eu, graças a Deus, como meus representantes, eu já formei também, né, 2 médicos, né? Então, as empresas têm um lado social que a gente não considera, né? Você imagina fazer uma Eble, né? Quantos doutores foram formados graças ao trabalho que a Eble... E falando, né, do pneu furado da Beble, eu acho que toda vez que tiver uma coisa errada, e eu li isso há muito tempo atrás, pense em 3 coisas boas que você tem. Pô, você tem um carro. Esse dia também, depois eu acho de 20 anos, eu tive que trocar um pneu. Numa quinta-feira de tarde, eu fui para a praia. Foi no passado, faz um mês atrás. Desci na garagem, cara, apressada, olhei o pneu no chão. Mas é claro que eu chamei tudo que foi esperança, né? Aí depois eu digo, mas tu é um palhaço, seu Gasparim. Cara, de tarde você vai para Torres, cara. Você imagina que esse pneu podia ter furado lá. No meio do caminho. Né? Obrigado, cara, que furou na garagem com todo o equipamento aqui, ó. Então, é o seguinte, podia ter furado na praia, podia ter furado na descida, na rota do sol, uma e eu velocidade andando lá, mais alta. a velocidade alta. Então, o seguinte, olha a coisa, pô, a Beble tem uma filha, tem um carro, teve alguém que deu a coisa, cara, o pneu, e outra, o pneu foi feito também para um dia furar. Isso, pessoal, faz não parte, tem porquê. É a lógica da pressa, né, Gasparim? E só acabei não contando que cheguei com tempo de almoçar. Isso aí, em casa, deu tudo certo. Entendeu? As coisas, por vezes, dão errado, por vezes dão certo. É que a gente potencializa aquilo que dá errado, né? É que foi uma sucessão de bem-feitos, né? De várias pessoas no processo. Assim, o que eu falo, assim, ó, pessoal... A pessoa que está nos ouvindo, eu acho que é importante nós falar isso, que em vez de quando, além da missa, na igreja, eu acho que essas coisas a gente fala... A gente tem que olhar as coisas boas, a gente tem família, tem uma cidade maravilhosa aqui. Então, o que eu levantei esse assunto é exatamente dos extremos, tá, Pablo? Acho que nós temos que esquecer um pouco os extremos, porque na verdade também nós temos que imaginar o seguinte, né? O mundo, ele é movido pelos extremos, né? Pelos malucos. Esse dia eu falava com uma pessoa de idade, ela tem a minha idade um pouco a mais, ela está fazendo uma fábrica nova. Eu disse, o Brasil precisa mais de louco que nem o senhor, mas visionários também, né? Porque você imagina um cara hoje com 70 anos, né? Vamos botar 80 anos também, fazendo uma fábrica nova. Meu Deus do céu! Ou eu falava também... Vamos dar o exemplo aqui, Caxias, que é o exemplo para nós, e tem que falar isso. O Raul Randão plantando o quê? Nozes, plantando oliveiras, né? Com uma idade super avançada, né? Em vez de dizer, aproveitar, não, essa pessoa aproveita a vida abrindo oportunidade para outra. Essas pessoas têm que ser aplaudidas, essas pessoas têm que ser, bater palma, não sei porque... Entendeu? Eu acho que... E nós temos muita gente. Gente. Começa pela minha colônia lá, você vê pessoas lá, agora no inverno, cuidando dos animais, tirando o seu leitinho, entendeu? Muitos deles guardando lá uma pequena lembrança, né? Quando a Bebe vai lá, quando o sobrinho vai, quando o tio vai, quando o neto vai, ou seja...
Tem muita coisa boa esse mundo, e principalmente aqui na nossa região. Eu quero resgatar um aspecto que tu falavas no início, Gasparim, e que também foi complementado pela Bever, sobre essa questão, por exemplo, de mercado, em que hoje a loja física sofre e a lógica virtual, seja ela da onde for no mundo, ela está ganhando mais espaço. Mas veja bem, entre a loja física e a loja virtual, tem um segmento de loja, de ponto de vendas, que está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Lá nos anos 70, 80, nós tínhamos no mesmo lugar o bar, armazém, restaurante, correio, não sei o que, no mesmo ponto. Vocês vão de lembrar disso, né? Aonde você ia, precisava de pão, precisava de fazenda, de tecido, precisava disso, era naquela loja, certo? Hoje, pelo que a gente tem percebido, e tem inaugurações recentes acontecendo no centro de Caxias do Sul, que estão indo de encontro a essa demanda. As pessoas não vão numa loja, num lugar, só por causa de um produto. Agora, se lá naquela loja que eu vou, eu vou lá ver isso, mas eu posso, ao mesmo tempo, lá tomar um café, ao mesmo tempo eu posso sentar e ler um livro, É o ou dar conceito uma de olhada. conveniência, né? Isso, entende? Então, parece que toma um pouquinho mais de espaço essa proposta. Agora, nós temos que lembrar de que há 20 anos atrás já havia uma máxima. As lojas, as indústrias, os comércios que não forem para o meio virtual vão sofrer. E estão sofrendo hoje, aquelas que não foram, que não têm um aporte de ficar vendendo. Algumas estão se adaptando, fazendo videozinhos para o Instagram, vendendo, propondo pelo Instagram, fazendo uma promoção pelo Instagram e tal. Há uma questão aí também a ser visto. Você tem que ir encontrando formas, estratégias num mundo completamente em mudança, e as mudanças não são mais, em 10 anos vai mudar. Não, hoje em dia quando tu diz vai mudar, já mudou e já está numa terceira, um 2.0, um 3.0 da mudança ali. Então temos que estar antenado um pouco também nessas sequências. Outra questão que eu gostaria de resgatar é assim, ó, no campo político brasileiro, nós assim, ó, terminou um pleito eleitoral, no dia seguinte a mídia já está infernizando a gente com, daqui 4 anos vai ser diferente, daqui 4 anos temos um outro cenário, vamos fazer uma pesquisa de intenção para próximas eleições. Não dá nem tempo do gestor lá que foi eleito, ou montar uma equipe, já estão dizendo, não, porque não sei o que e tal. Então a gente fica sendo infernizado. A gente está no Brasil em ano eleitoral constantemente em todos os anos. Então não dá nem para dizer de que a partir de maio, a partir de junho, começa o ano eleitoral, porque a gente vem em dinâmica eleitoral desde sempre. Então é um ponto a ser pensado. Outra questão também é na questão da economia. A gente não vê sendo pautado o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Não. Aonde houve desvio, por que houve desvio, quem é que desviou, quem apoia quem desviou, quem e tal, tudo. Então, a gente está falando da agenda, a gente está focando as nossas energias de atenção, de contribuição social, porque eu acho que é uma forma de participar acompanhando, mas esse nosso acompanhar, essa nossa participação, ela está numa esfera de deturpação, porque o real mesmo que está acontecendo, a gente não está acompanhando, a gente está acompanhando a polêmica, o que houve lá nos corredores de Brasília, de Planalto, o que houve na comissão X ou Y, mas o concreto mesmo não nos é dado paulatinamente, tanto quanto nos é dado dos BOs entre políticos e seus apoiadores, do que está acontecendo mesmo. Então, às vezes, a gente fica lá numa polêmica, acompanhando uma polêmica, enquanto foi aprovada uma coisa lá completamente anacrônica com aquilo que eu quero como país, como nação. Então, esse universo de que mantenham-os distraídos e a distração deles tem que ser monetizada, tem que dar retorno econômico para nós, hoje é altamente instrumentalizado isso. A nossa atenção, o nosso apoio, a nossa energia e até as nossas crenças, as nossas formas de acreditar no mundo, também sob o viés religioso. Eu sempre fico pensando assim, necessidade de adaptação todos temos e sempre tivemos. Não é uma Sempre coisa tivemos. nova, sempre Não. tivemos. Sim, tem o ingrediente da velocidade, né, Pablo, certamente. Mas me parece que uma das coisas que nós temos hoje é uma falta de. É como se nós estivéssemos numa rave, todo mundo.
o tempo inteiro, som alto, batidão, muito estímulo, fechado. A gente não consegue ter paz o suficiente interior para poder fazer uma separação, aquilo que o Gasparim estava falando em algum momento, né? Eu cheguei, disse ele, né? Cheguei numa idade que eu sei separar uma coisa da outra. Quem de nós hoje sabe? A gente sabe para algumas coisas, mas para a grande maioria a gente é conduzido, né? Outras coisas A gente escapam da é gente. conduzido. Então, me parece que talvez uma mudança de mindset, uma mudança de agenda, perpasse por isso. Primeiro, ter consciência. A gente tem consciência de que tá todo mundo chacoalhando a melancia, né? E que não vai dar bom. A gente vai chegar tudo quebrado lá no final da viagem. A melancia que era boa, produtiva, gostosa, docinha, vai ficar derramada. Então, talvez o que a gente tenha que fazer, né, é reconhecer, dar uma paradinha, para um pouquinho, respira, né? Pausas inteligentes e rever a tua agenda pessoal, porque ao rever a tua agenda pessoal, a gente vai gradativamente percebendo e tem um movimento. Eu tenho conversado com muitas pessoas, espero que não seja só minha bolha, né, Pablo e Gasparim, mas com vocês aqui eu sei que também acontece. A gente tem conversado com pessoas que têm se dado conta disso. Talvez a gente não tenha conseguido ainda força o suficiente, mecanismos, estratégias para efetivar a concretização desse pensamento, um pensamento de mais lucidez, de mais calma, de uma agenda melhor. Mas consciência a gente já está tomando, é o primeiro passo, né? Esse primeiro passo é fundamental, sabe por quê, Bebe? De repente, a nossa impotência de mudar a agenda, que estávamos falando aqui, demanda muito tempo porque precisa de uma consciência coletiva. Mas a consciência individual, ela nasce antes e você tem que saber de que a tua saúde mental, a tua saúde física, a tua saúde social, ela parte do pressuposto que você tem que se posicionar ali e não se tornar um escravo daquelas demandas que são impostas pelos editoriais e pelas pautas dos programas que eu assisto e assim por diante. Então, veja bem, hoje nós, a maioria de nós, a gente tem as nossas bolhas, as nossas... eu gosto de acompanhar aquele seriado, eu gosto de acompanhar aquele programa, eu gosto de acompanhar aquele BO que está acontecendo ali. Há pouco tempo tinha todo mundo às voltas do BBB, agora às voltas de outra questão e tal. Veja bem... O patrocinador desses eventos, às vezes, ele é apenas, digamos assim, o que repassa o dinheiro, mas ele monetizou de outra forma. Veja bem, por exemplo, o grande evento que aconteceu com a Shakira no Brasil. Houve todo um cenário antes, todo um cenário durante, todo um cenário depois, e ainda estamos vendo as ressonâncias disso. Veja bem, quem é que patrocina tudo aquilo? Foram as grandes marcas. Calma lá, foram 2 milhões de pessoas que foram para o Rio. Então, quem está patrocinando mesmo? A marca ou os 2 milhões de pessoas que foram lá e consumiram aquele produto, pagaram hotéis, pagaram restaurantes e tal tudo. Então, veja bem, hoje nós temos que pensar de que cada indivíduo, estando nas redes sociais ou não, assistindo televisão ou não, acompanhando ou não no YouTube, ou seja, qual outra plataforma, você também é um patrocinador, pagando ou não. Por quê? Porque hoje o grande produto de mercado é a tua atenção, é as tuas escolhas também lá dentro das plataformas. Quando, por exemplo, assim, Bebe, o vídeo viral se tornou viral, tem lá tantas milhares de pessoas que assistiram e tal, tudo, você não pagou, a plataforma passou dinheiro para a pessoa lá, porque estava num caráter de monetização, mas o dinheiro vai sair da onde mesmo? Do teu bolso? Da tua atenção, certo? E a gente esquece disso, que o maior ativo hoje de todos nós é a nossa atenção, é o nosso tempo que eu fico no vídeo. Se você fica num vídeo, Bever, 5 segundos e você fica todo ele monetiza de forma completamente diferente para a pessoa. Foi a tua atenção. Mas eu não pago nada para assistir. Não, tu tá gastando o tempo da tua existência, da tua atenção, e tu tá dando poder, certo? Para pessoas que vão levantar marcas ou não, certo? Então, esses mecanismos, essas dinâmicas que estão acontecendo hoje em dia, a gente esquece de que entramos nessa era em que você simplesmente assistir um vídeo que já é viral, você está se dando poder àquele mecanismo, àquela questão que está ali. E nós esquecemos disso, certo?
E isso vai para produtos, isso vai para eventos, isso vai para uma série de coisas. Uma coisa que eu tenho notado, não sei se vocês concordam comigo, é que quando a gente começa a dialogar sobre isso, a gente começa a dialogar, perceber, tomar consciência e tentar pensar em estratégias de mudança, a gente cansa, né? A gente fica Cansa. cansado e aí a gente tá tão cansado para fazer qualquer coisa, né? A gente acaba, tá, deixa amanhã eu vejo de novo e aí amanhã a gente tá num Já looping tá vendo de novo, né? Então, talvez o que a gente precise fazer é que nem aquela máxima lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Me Isso parece aí. que quem tem um pouquinho mais de condições hoje de enxergar cenários, de fazer leituras de mundo, de ter pensamento crítico, que é o que a gente está propondo aqui, né? De tomar consciência, essas pessoas também precisam ajudar quem não tem, entregar, né? O Gasparinho é professor ou foi professor nas áreas de marketing. Por vezes, a pessoa também não quer, ela diz A, mas na verdade ela quer B, fazer leituras porque está de trás, né? E a gente fazer essas entregas também, né? O que tem por detrás e aí tentar atender o que está oculto, Sair né? da esfera da ingenuidade. Isso. E sair da esfera do encantamento. Hoje tem muita gente encantada com a IA, certo? Com a inteligência artificial. Tanto é que alguém disse assim esses dias assim, Pablo, eu sei que tu está preparando um curso lá para, né, para a Livraria Paulus e tal, tudo. Eu só queria te fazer uma pergunta, porque é dentro do campo do que eu estou pesquisando e tal. Quanto tu pretende colocar do teu curso na parte visual, na parte de texto, gerado pela inteligência artificial? E tu respondeu nada. Daí eu disse assim, ó, eu não consigo fazer um mapa mental, eu não consigo fazer lá todos os esquemas que tem da inteligência artificial e me agradar com o todo, porque ele não vem o específico daquilo que tu quer propor. Vem um vocabulário que não é teu, vem uma imagem difusa daquilo que você quer colocar, certo? E assim por diante, sabe? Então, aquilo que tu falavas antes também, o Gasparim falava, hoje nem todos nós estamos habilitados de perceber as nuances das questões que estão ali, de uma imagem deturpada, de um texto altamente deturpado. Por exemplo, hoje chegou para mim um vídeo do Papa, falando do Papa, porque houve não sei o que no Vaticano, que não houve, e tu vê de cara do início que é de inteligência artificial, de que o Papa fez uma declaração no Vaticano, só que as bandeiras que aparecem atrás do Papa, da imagem do Papa, é dos Estados Unidos. E no Vaticano, dentro do Vaticano, onde o Papa eventualmente, vamos imaginar que ele vai se pronunciar, por que teria só a bandeira dos Estados Unidos? Então, só ali você já percebe as questões do coisa. Não vou dizer uma manipulação no sentido de maldade ou de... Não, e você vê que não condiz com a realidade, sabe? Então, hoje, você se habilitar, hoje, você ter noção de perceber num cenário qualquer, num fato, num acontecimento, num discurso, numa retórica qualquer, de que há uma questão que não vai de encontro com a realidade, as pessoas, até as pessoas de mais idade, as pessoas que já estudaram, já fizeram N caminhadas, estão desprovidas desse olhar atento de perceber, não, calma lá. Não tá certo, não é o caminho ali, sabe? Então, vou dar um exemplo para vocês. Semana passada foi divulgado nos meios católicos, nos meios religiosos, foi divulgado uma imagem da Sagrada Família. Todo mundo, quem é católico, sabe que a Sagrada Família é um elemento legal. Só que a imagem era completamente deturpada. O São José apresentado naquela IA era Jesus. Por quê? Porque tinha a questão da coroa de espinhos, porque tinha o coração, o Sagrado Coração de Jesus, que é o que tem espinhos em volta e tal, tudo. E o de Nossa Senhora, os seios enormes. Entende? Não condiz com a imagem do sagrado trabalhado pela Igreja Católica por muito tempo. Então, veja bem, há um elemento que não combina ali. Então, pessoas desavisadas, pessoas sem o senso crítico, vamos chamar de senso crítico, mas as habilidades necessárias de perceber a deturpação ali. 12:01, eu preciso encerrar o programa, mas eu gostaria de permitir esse fechamento para vocês. Boa semana a todos e a responsabilidade dos líderes, principalmente quem tem o dom da palavra ou a liberdade de palavra, que nem nós, nesse momento, com o microfone na mão, aumentou e muito nos últimos anos. Obrigado a todos. Use-a com sabedoria, né? Use-a com sabedoria e responsabilidade. Obrigada, Gasparim. A minha mensagem final é assim, ó, busca instrumentalizar
a tua forma de perceber o mundo, para que você, no mínimo, se proteja de qualquer proposta indecente que venha a acontecer. Estão o tempo todo aos nossos olhos isso. Obrigada, Pablo. Boa semana. Boa semana, um grande abraço. A todos que acompanharam, obrigada. Conteúdo disponível em vídeos no Facebook.